Um levantamento econômico de 2023 mostrou que os 10 países mais pobres do mundo são todos africanos. Estima-se que quase 50% da população subsaariana viva com menos de $1 por dia. Dos 48 países mais pobres do mundo, 32 estão na África subsaariana. O nível de pobreza da África é considerado surpreendente por causa da abundância de recursos naturais como petróleo, ouro, diamante, ferro, bauxita e muitos outros recursos. Normalmente aprendemos que a causa dessa pobreza são os efeitos da colonização, da escravidão e do imperialismo. Mas alguns historiadores discordam, como o africano Tagavafira Zu. Continuar a culpar o colonialismo em si pelo subdesenvolvimento e pobreza da África depois de muitas décadas de independência é muito simplista e insustentável. Não se trata de desconsiderar os efeitos negativos e contínuos do imperialismo, mas de um entendimento de que a África deve assumir a responsabilidade por suas ações. É claro que a colonização foi uma catástrofe para a África. Em diversas regiões ocorreram verdadeiros genocídios. Milhões de africanos sofreram com trabalhos forçados, a cultura nativa foi difamada e desprezada. O capital produzido era enviado à Europa e os africanos não participaram dos ganhos do desenvolvimento tecnológico que era aplicado no continente. O discurso usado pelos europeus de que a Europa colonizava a África para civilizar o africano se mostrou cínico, para dizer o mínimo. Quando a Tanzânia conquistou a independência em 1961, tinha apenas 16 graduados universitários. A Zâmbia teve um pouco mais de sorte, tinha 100 graduados universitários. Os portugueses não formaram um único médico africano em Moçambique. Guiné-Bissau tinha 14 graduados e uma taxa de analfabetismo de 97%. O ponto levantado por esses autores, em sua maioria africanos, é que historicamente países que passam por guerras devastadoras conseguem se recuperar em 2 ou 3 décadas quando aplicam as políticas corretas. As duas Coreias foram colônias do Japão até 1945 e depois ainda passaram por uma guerra avassaladora nos anos 50. 3 décadas depois, o crescimento da Coreia do Sul e a estagnação da Coreia do Norte haviam levado a primeira a uma situação 10 vezes melhor que a segunda. Quando a maioria dos países africanos conseguiu sua independência a partir dos anos 60, a expectativa era de que começava uma nova era de liberdade e desenvolvimento. A independência e a liberdade não trouxeram a prosperidade prometida pelos líderes nacionalistas. Em vez disso, os níveis de pobreza aumentaram drasticamente no período pós-colonial. No início da década de 1990, eles estavam em situação econômica pior do que na época da independência. Quando as políticas locais começaram a deteriorar as condições de vida do povo, os governantes passaram a culpar a colonização para omitir seus próprios erros. Isso significa que o que aprendemos nas escolas no Brasil é a versão que ditadores africanos deram para justificar a pobreza de seus países décadas depois da independência. O economista George Ayittey, que viveu esta situação em Gana, conta que a tendência predominante entre os déspotas africanos para ocultar seus fracassos é atribuir os problemas da África aos efeitos do tráfico de escravos, do neocolonialismo e do imperialismo. Essa visão ortodoxa se manteve em vigor por mais de 40 anos após a independência, mas perdeu sua relevância. Está ultrapassada. O que ninguém vai contar a você é que muitos países empobrecidos, arrasados pela colonização ou por guerras como o Japão, Taiwan, Coreia do Sul e Singapura, acreditaram no livre mercado, enquanto a África escolheu o caminho errado após a independência. Com o fim do período colonial, quase todos os países africanos adotaram alguma forma de socialismo. Em toda a África, os movimentos de independência associavam o capitalismo à exploração praticada pelas nações ocidentais. Isso gerou uma antipatia pelo capitalismo até nos países que não se declararam socialistas após a independência. O namoro e o fascínio pelo socialismo surgiram durante a luta pela independência política e liberdade do domínio colonial na década de 1950. Muitos nacionalistas africanos nutriam uma profunda desconfiança e aversão pelo capitalismo. Portanto, a ideia de se libertarem do domínio colonial era sinônimo de se libertarem do capitalismo. Uma onda de socialismo varreu o continente, pois quase todos os novos líderes africanos sucumbiram à ideologia.
O marxismo foi uma filosofia popular durante o período de descolonização porque a maioria dos países colonizados buscava derrubar os regimes controlados pelos capitalistas na África. Durante a década de 1960, o socialismo era visto como um instrumento para alcançar a independência do Ocidente e, acima de tudo, gerar um rápido desenvolvimento econômico. Mas a prática desses regimes mostrou que os benefícios do socialismo para o povo só existem no discurso. O socialismo que muitos países africanos adotaram na independência, como Gana, Guiné, Mali, Líbia, Etiópia, Sudão, Argélia, Angola, Zâmbia e Zimbábue, para citar apenas alguns, tornou-se uma ideologia para a exploração e a opressão sistemática das pessoas e atuou contra o desenvolvimento sustentável. O Egito seguiu um socialismo árabe com Abdel Nasser, a Eritreia seguiu o marxismo-leninismo de estilo albanês, Gana seguiu o modelo soviético, o Congo foi governado por um partido único que invocava o marxismo-leninismo, Madagascar tinha uma constituição socialista e se inspirava na China de Mao. Moçambique era governado por um partido marxista-leninista. Angola, Mali, Guiné, Uganda, Senegal, Sudão, Somália, Zâmbia, Zimbábue, Tanzânia e outros países africanos também adotaram o socialismo. A Etiópia, que nunca chegou a ser uma colônia das potências europeias, é a nação independente mais antiga da África. Em 1974, a monarquia do país foi derrubada e um governo marxista foi instalado. 4 anos depois, o regime comunista etíope havia prendido e executado milhares de suspeitos de atividades ilegais, entre eles pequenos proprietários de terra, comerciantes e lojistas, especialmente aqueles envolvidos no comércio de alimentos, o que contribuiu fortemente para a fome na década de 1980. A fome na Etiópia nos anos 80 ficou famosa por causa dos shows do Live Aid, que arrecadou ajuda para o país em 1985. É claro que os artistas não sabiam que, além da seca, o regime comunista da Etiópia estava agravando a fome com medidas repressivas. E, de modo geral, os regimes comunistas da África eram bem vistos no Ocidente, não só por artistas e pela imprensa. Na África francesa, as indústrias estrangeiras foram nacionalizadas, barreiras tarifárias foram erguidas e o Estado assumiu o controle quase total da economia nacional. É interessante notar que nessa época, o Banco Mundial, o Departamento de Estado dos Estados Unidos e até especialistas em desenvolvimento da Universidade de Harvard apoiaram essas políticas e ainda direcionaram muitos recursos para ajudar os governos africanos. Nos países em que o socialismo não chegou a ser ortodoxo, a regulamentação do comércio e os altos impostos sobre as empresas privadas impediu que surgissem empresas e indústrias africanas. Por isso, apenas grandes multinacionais estrangeiras puderam arcar com os altos custos fiscais e a corrupção exigida pelo setor público. Essas poucas multinacionais não geraram empregos significativos para a economia nacional. Nos demais países onde a indústria e o comércio foram estatizados e a economia totalmente planificada, a estagnação econômica foi ainda maior. A maioria dos países africanos conquistou a independência no início da década de 60. Naquela época, seus níveis de renda média eram mais altos do que os de muitos países asiáticos. Desde então, porém, a África subsaariana passou a ser associada à estagnação econômica e à pobreza persistente. As taxas de pobreza na África aumentaram especialmente durante as chamadas décadas perdidas, entre os anos 70 e 90. As políticas socialistas concentram todos os segmentos da economia de um país nas mãos de um pequeno grupo de burocratas que não tem como saber as necessidades de todos os grupos da sociedade que precisa atender. Por isso, o socialismo tende a administrar mal a produção. Setores onde a corrupção estatal é mais fácil acabam recebendo mais verbas do que setores prioritários como a saúde, a educação e a alimentação. As prioridades acabam sendo as necessidades políticas e militares dos governantes. A pobreza na África é causada pela corrupção e pela má governança, pela má utilização das terras e pelo sistema de posse de terras, por guerras civis e disputas políticas intermináveis. Sob os regimes socialistas, as nações africanas marginalizaram minorias étnicas, dificultando sua entrada no mercado de trabalho e deram continuidade aos trabalhos forçados dos tempos coloniais, agora nas fazendas coletivas.
Os lucros com a exploração das riquezas minerais eram gastos com aparatos militares para manter no poder a nova elite política. Durante a década de 60, as receitas do Estado diminuíram e foram desviadas da saúde e da educação cada vez mais para fins militares. O subfinanciamento reorientou o sistema médico apenas para o atendimento de emergência. Essas políticas, que beneficiavam apenas os governantes, tiveram consequências imediatas na qualidade de vida das populações africanas. Por isso, a constante reclamação sobre a herança colonial é, na melhor das hipóteses, uma fantasia e, na pior, uma falsidade. A África tem tudo em termos de recursos naturais, mas seu povo não tem nada devido aos seus próprios líderes. A África tem 40% do potencial de fornecimento de energia hidrelétrica do mundo, a maioria das reservas de ouro e diamante do planeta e milhões de hectares de terras agrícolas não cultivadas. A esquerda costuma dizer que indústrias estrangeiras exploram os recursos naturais da África e não pagam o bastante por isso. Isso não é verdade. Os preços são definidos pelos governantes africanos, não pelas empresas estrangeiras. Além disso, muitos recursos, como o petróleo, por exemplo, são explorados por estatais africanas. A abundância de recursos naturais, especialmente minerais, gerou rendas gigantescas que levaram as elites políticas a gastar a maior parte da riqueza dos recursos para reforçar o autoritarismo, o clientelismo e mimar bandidos uniformizados disfarçados de militares. Não é por acaso que historicamente nenhum governo marxista gerou prosperidade, mas todos levaram à repressão. O socialismo na África foi um instrumento para mobilizar e disciplinar o povo, e foi utilizado em grande medida para garantir a autoridade das elites que abusaram do poder para difamar qualquer oposição como antissocialista e submetê-la à repressão brutal. Após a independência, apenas Camarões, Costa do Marfim, Malawi, Quênia e Senegal não se declararam socialistas oficialmente, mas na prática construíram governos anticapitalistas que intervinham fortemente numa economia em que prevaleciam as empresas estatais. Esses regimes eram ditaduras de partido único, com presidentes vitalícios e quase nenhum respeito à propriedade privada. Por 6 décadas, a maioria dos governos da África simplesmente desprezou as condições de miséria de seu povo e existem inúmeros exemplos desse descaso. Uma das formas de se definir a pobreza é a falta de acesso a um sistema de saúde adequado. Em 1960, a África contava com 14% da mortalidade infantil em todo o mundo. Hoje, a África subsaariana é responsável por quase 50% da mortalidade infantil. Isso porque os governos africanos são aqueles que menos investem em saúde pública no mundo. Os sistemas de saúde africanos gastam em média 2,5% do PIB, em comparação com uma média global de 5,4% do PIB, muito abaixo do necessário até mesmo para fornecer atendimento básico. Enquanto os gastos com assistência médica em países de alta renda passam de $2.000 por pessoa ao ano, na África essa média ficou entre 13 e 21 dólares em 2001. A educação também não teve o investimento prometido pelos líderes africanos na época da independência. No final do período colonial, as crianças nascidas na década de 50 tinham em média cerca de 4 anos de escolaridade. Para aquelas que nasceram na década de 70, esse número aumentou para pouco mais de 5 anos, e as taxas de alfabetização praticamente não mudaram nesse período. Portanto, o acesso à educação melhorou um pouco após a independência, embora a qualidade da educação tenha ficado para trás. As ditaduras africanas, mesmo aquelas que não se declararam socialistas oficialmente, formaram um aparato burocrático com restrições ao livre mercado, ao pequeno comércio e à criação de empresas africanas. A regulamentação excessiva de atividades econômicas cria muitas oportunidades para a corrupção burocrática. Regulamentações econômicas têm um forte impacto no poder de funcionários públicos buscarem renda ilícita. A corrupção é comum sempre que um governo se infiltra em todas as áreas da vida econômica. Nas 3 primeiras décadas de independência, enquanto diversas regiões da África precisavam de investimentos para reduzir a pobreza e a fome, os governantes toleraram e até mesmo autorizaram a corrupção entre os camaradas do partido.
Os ditadores africanos transformaram os estados da África em suas propriedades pessoais para beneficiar a si mesmos, seus comparsas e parentes étnicos, que depois saquearam os cofres do estado. Eles deveriam construir suas nações e não agir como sultões, cleptocratas, socialistas com contas em bancos suíços. Sucessivos tiranos da Nigéria desviaram 500 bilhões de dólares, o equivalente a toda a ajuda ocidental à África, no período de 1965 a 2005. O presidente do Zaire, Mobutu Sese Seko, roubou pelo menos 5 bilhões do Zaire antes de ser derrubado em 97. Mais de 400 bilhões em receitas de petróleo entraram nos cofres do governo nigeriano desde 1970. Ninguém sabe onde está esse dinheiro. Também não se sabe por que a Nigéria, maior produtor de petróleo da África, tem escassez de gasolina e precisa importar combustível refinado. Entre os homens mais ricos da África estão muitos chefes de Estado, seus familiares e ministros. Na década de 60, os líderes diziam: só o socialismo salvará a África. Mas o socialismo que praticavam era um tipo peculiar de socialismo de bancos suíços, na qual o chefe de Estado e seus ministros saqueavam o tesouro do Estado para enviar dinheiro a contas privadas de bancos suíços e outros bancos estrangeiros. Um relatório de 2011 do Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas mostrou que entre 1990 e 2008, 32 bilhões de dólares desapareceram dos cofres públicos de Angola. No Egito, Hosni Mubarak desviou 40 bilhões de dólares. Na Líbia, Muammar Gaddafi acumulou 200 bilhões de dólares. Entre 2007 e 2010, cerca de 32 bilhões de dólares em receita do petróleo desapareceram do livro Caixa Federal de Angola. Foi nesse cenário que a filha do presidente marxista José Eduardo dos Santos, Isabel dos Santos, se tornou a mulher mais rica da África, com uma fortuna que chegou a 3,7 bilhões de dólares. A lista de práticas corruptas na África é quase interminável. O problema da corrupção na África é que a ajuda externa é um de seus maiores auxiliares. Isso não quer dizer que não existam outros facilitadores da corrupção. Os ganhos inesperados de recursos naturais, como o petróleo, tendem a ser mais uma maldição do que uma bênção. Assim como a ajuda, eles são suscetíveis a roubos e têm proporcionado oportunidades ilimitadas de acumulação de riqueza pessoal. De acordo com a União Africana, em 2006, a corrupção estava custando à África 148 bilhões de dólares por ano. Outra evidência de que os governantes africanos são responsáveis diretos pela pobreza em seus países é que nos últimos 50 anos, mais de $1 trilhão em ajuda econômica foram transferidos dos países ricos para a África como parte da ajuda ao desenvolvimento. Esses fundos eram enviados a governos corruptos e despóticos e não chegavam até os mais pobres. E mesmo quando a ajuda não era desviada pelos canais de corrupção, era investida de forma ineficiente e improdutiva. Em 1965, quando metade dos quase 50 estados da África subsaariana eram independentes, a ajuda financeira de países ricos já havia chegado a pelo menos 950 milhões de dólares. Os registros estatais da época são escassos e as estimativas dos quilômetros de estradas asfaltadas e trilhos de trem, o número de pontes e aeroportos que o financiamento ajudou a construir, permanecem obscuros. Mas no início da década de 1970 ainda não havia muita infraestrutura para se falar. A ajuda à África tornou-se mais intensa depois da repercussão do Live Aid em julho de 1985. A imprensa repercutiu a seca que ocorria no país e desde então centenas de ONGs passaram a arrecadar doações para diversos países africanos. No caso da Etiópia, diferente do que a imprensa divulgou, a seca não foi o maior problema social do país. Desde o início dos anos 80, grupos rebeldes tentavam derrubar o regime comunista da Etiópia. O regime etíope confiscou grande parte dos grãos e do gado dos camponeses para alimentar seu exército. Essa política também serviu para fazer com que as minorias étnicas passassem fome, parassem de apoiar os grupos rebeldes e se submetessem ao regime. A fome ainda serviu de pretexto para o regime deslocar 1,5 milhão de pessoas e esvaziar a região norte da Etiópia, onde os rebeldes haviam conquistado territórios. Foi nessa época que artistas americanos e ingleses fizeram Live Aid e o álbum We Are The World.
Toda a renda dos shows e do álbum foram revertidas em ajuda para acabar com a fome na Etiópia. Mas o regime não permitiu o transporte de alimentos para as áreas rebeldes, onde a fome estava concentrada. Grande parte da ajuda foi deixada para apodrecer nos portos da Etiópia. Após o fim da União Soviética, muitos países na África declararam oficialmente o fim do socialismo e adotaram democracias de fachada para ganhar a simpatia do Ocidente e tentar garantir empréstimos e ajuda financeira. Os ditadores astutos aprenderam rapidamente novos truques para não perderem o poder na democracia, inflando listas de eleitores, manipulando as regras eleitorais e realizando eleições fraudulentas como na Argélia, Angola, Burundi, Camarões, Congo, Egito, Quênia, Moçambique, Sudão, Uganda e Zimbábue. Oficialmente, o socialismo tinha acabado, mas na prática as políticas mantiveram um forte controle da economia nas mãos e muitas vezes ameaçaram o direito de propriedade privada. O capitalismo não existe quando um governo pode confiscar a propriedade privada, determinar os preços das mercadorias, restringir o acesso a determinados setores econômicos e proibir a produção e o consumo de certos produtos e serviços. A maioria dos países continuou restringindo o mercado privado com leis e impostos desanimadores para os pequenos negócios, que geralmente são os responsáveis pela maioria dos empregos num país. Entre 1990 e 2010, a África subsaariana foi a única região que viu o número de pessoas vivendo na extrema pobreza aumentar de 290 milhões para 414 milhões, 42% de aumento. O fato de haver um mercado privado contraído contribuiu bastante para o aumento da pobreza na África. Isso porque a principal fonte de empregos era o funcionalismo público, que até hoje favorece redes de parentes na África e leva ao monopólio étnico dos empregos. Na maioria dos países da África, o Estado continua sendo o maior empregador. As guerras civis recorrentes na África ocorrem porque quando um ditador está no poder, somente a sua etnia consegue empregos no setor público e garante um futuro à sua família. Como o setor privado foi fortemente limitado desde a independência, as outras etnias ficaram fadadas ao desemprego, à marginalização e à fome. Por isso, elas se organizavam em milícias armadas para derrubar a etnia dominante no governo. Alguns pesquisadores, bem como a imprensa, interpretam erroneamente as causas dos conflitos, atribuindo ódios antigos entre etnias como os principais culpados. Na verdade, a marginalização socioeconômica e política, a negligência contínua com grupos étnicos, a falta de segurança e as relações precárias entre Estado e cidadãos são as principais causas em muitos conflitos étnicos africanos. Ou seja, o clientelismo no setor público, bem como a falta de livre mercado, foi o que despertou a rivalidade entre as etnias e acabou gerando muitas guerras civis na África, que agravaram ainda mais a pobreza e a fome. Com o fim da colonização, era de se esperar que pelo menos a escravidão na África terminasse. Mas ela continuou sendo um problema em todo o continente. Mesmo após a independência, os regimes africanos não fizeram nada para coibir a escravização de adultos e crianças, geralmente das minorias étnicas ou estrangeiros que fugiam da guerra em países vizinhos. Nenhum país da África criminalizou totalmente todas as formas de escravidão moderna. Foi apenas nos últimos 4 anos que o cenário jurídico melhorou na África. Ainda assim, em 2021, estima-se que 7 milhões de homens, mulheres e crianças viviam em situação de escravidão. Quando estudamos a história da escravidão nas Américas durante os séculos XVIII e XIX, por exemplo, os governos de Portugal, Inglaterra, Holanda, Brasil e Estados Unidos são sempre responsabilizados, e com razão. Mas quando falamos da escravidão na África após o fim da colonização, parece que o critério passa a ser outro. Nenhum governo é responsabilizado. A escravidão só continua a existir se os governos permitem, e alguns autores afirmam que a corrupção governamental é uma das principais causas da persistência da escravatura na África. As famílias rurais pobres na África Ocidental realizam abertamente o vidomegon, uma prática social comum na região na qual os filhos de uma família pobre são vendidos como escravos para uma família mais rica. As crianças são colocadas para trabalhar no comércio urbano ou no serviço doméstico.
Cerca de 200 mil crianças são traficadas todo ano apenas na África Ocidental, sendo forçadas à escravidão doméstica ou ritual, que são casamentos forçados com meninas. No entanto, os dados disponíveis são questionáveis. Os governos tendem a fornecer números menores do que a realidade. Crianças, adolescentes e adultos também são escravizados até hoje nas minas de cobalto na República Democrática do Congo. A maior parte da imprensa associa essas minas a multinacionais como Apple, Samsung e Sony, o que é apenas uma pequena parte da verdade. O que ninguém conta é que a China detém um monopólio de 80% das minas de cobalto no Congo. As empresas chinesas gerem a maior parte das minas de cobalto no Congo, onde há crianças escravas. São essas estatais chinesas que vendem o cobalto aos principais fabricantes de eletrônicos, celulares e baterias de carros elétricos em todo o mundo. O próprio governo da República Democrática do Congo, que tem um acordo financeiro com a China, tenta esconder a prática da escravidão nas minas, impedindo a entrada de ONGs e da imprensa. Muitas áreas de mineração informal são protegidas pela Polícia Nacional Congolesa, a Polícia de Mineração e milícias informais. O objetivo dessas forças de segurança armadas é manter os curiosos afastados e os minerais seguros. Ou seja, o governo, que comanda a Polícia Nacional, sabe onde as crianças e adolescentes trabalham como escravos e, ao invés de atuar para impedir que isso ocorra, age para esconder a prática do mundo. Historicamente, o governo da República Democrática do Congo se esforça muito para ocultar a escravidão nas províncias de mineração. Qualquer pessoa que tente expor as realidades, como jornalistas, funcionários de ONGs e pesquisadores, são fortemente vigiados. Note que, segundo a tese da herança colonial para explicar as causas da pobreza na África, o tráfico atlântico de escravos que acabou há mais de um século ainda é responsável pela pobreza na África. Mas o tráfico de escravos praticado hoje, com o consentimento dos governos africanos, não. A tese também afirma que a exploração colonial das riquezas minerais pelas potências ocidentais empobreceu a África. Isso só é parte da verdade. A África ainda detém enormes reservas minerais. Por outro lado, a corrupção nas estatais de petróleo e a permissão de modelos subhumanos de mineração não têm nenhuma responsabilidade sobre a pobreza da África hoje. A tese da herança colonial também afirma que o envio dos lucros coloniais para a Europa é a grande causa da pobreza africana hoje. Mas a corrupção bilionária de seus governantes e a hiperinflação causada pela má administração de seus governos não tem nenhuma relação com a pobreza atual dos africanos. O mínimo que se pode dizer dessa tese é que ela é uma grande piada. Há mais de 10 anos, o ensino de história da África se tornou obrigatório nas escolas e faculdades do Brasil, mas convenientemente nenhum desses fatos contados aqui são ensinados. A impressão que fica é que o ensino está mais preocupado em culpar apenas um lado da história para fazer com que os alunos apoiem uma ideologia específica, ao invés de ensinar que todos os lados da história têm responsabilidade. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, comente e envie para outras pessoas.